Vamos direto ao ponto. Você é filho de uma ausência. Pode ser que você não goste de ouvir isso, que tente fugir dessa realidade desconfortável, mas no fundo, você sabe muito bem que é assim. Porque essa ausência não é apenas um espaço vazio em um quarto ou um buraco em uma foto de família. É algo mais profundo, mais sombrio, mais constante, uma rachadura invisível que atravessa toda a sua história, que influencia cada decisão que você toma, cada relação que você constrói, cada medo que você esconde em silêncio. Por quê? Porque crescer sem um pai não é apenas crescer sem uma figura de autoridade ou um guia. É crescer com a sensação permanente de que algo dentro de você não está completo, de que falta uma peça essencial que ninguém nunca te ensinou a encontrar. Não é só a memória de quem não esteve lá, é a sombra eterna do que poderia ter sido. E essa sombra, embora intocável, pesa mais que qualquer lembrança. Ela te segue quando você está sozinho, quando você falha, quando duvida, quando busca afeto e não encontra. Te segue até mesmo quando você alcança o sucesso, porque no fundo da sua mente sempre há uma pergunta amarga. Eu teria sido suficiente para ele? Ele estaria orgulhoso se pudesse me ver agora? E o mais doloroso é que você nunca terá uma resposta. É uma pergunta destinada ao silêncio, condenada a se repetir para sempre. Você acha que estou exagerando? Não estou. Pense em quantas vezes você já se perguntou como seria sua vida se as coisas tivessem sido diferentes. Pense em quantas vezes olhou com uma inveja disfarçada para aqueles que tinham o que você não tinha. E não estou falando apenas de um pai. Falo da sensação de segurança que vem com a certeza de se saber amado, protegido, apoiado. Falo de não ter que crescer rápido demais, de não ter que endurecer o coração cedo demais, de não ter que se perguntar repetidamente o que você fez de errado para merecer esse vazio. É aqui que o mundo se divide em dois tipos de pessoas: as que deixam essa ausência consumi-las lentamente e as que decidem fazer algo extraordinário com ela. Neste momento, você provavelmente se identifica mais com as primeiras, e não é sua culpa. A sociedade nos ensina a nos vitimizar, a usar nossas feridas como desculpas para parar, para justificar nossos fracassos, para explicar nossas inseguranças. Mas quero que você preste atenção nisso, porque o que vou te dizer pode mudar a direção da sua vida para sempre. Essa ausência que você acha que te define não é uma sentença eterna. É uma oportunidade disfarçada, um potencial incrível que poucos conseguem enxergar. Nietzsche disse algo que você deveria guardar na memória: o que não me mata, me faz mais forte. Sim, parece um clichê barato, algo que você já ouviu 1000 vezes, mas você já parou para pensar no verdadeiro significado dessas palavras? Já considerou que o sofrimento que você carrega pode se transformar na maior fonte de força que você já conheceu? Porque aqui está a verdade mais incômoda. O sofrimento não existe para te destruir, existe para te transformar, para te forçar a ser algo maior, mais forte, diferente. Quer saber o que acontece quando você aceita essa realidade? A ausência deixa de ser um vazio que te consome e se torna o motor mais poderoso para sua transformação pessoal. Quem disse que você precisa ter tido um pai para aprender o que é força, responsabilidade, coragem? A vida te deu a lição mais dura desde o primeiro dia, e agora depende de você decidir o que fazer com ela. Você vai continuar carregando a mesma dor por toda a vida, repetindo padrões, justificando suas limitações, buscando a compaixão dos outros? Ou vai usá-la para construir algo que ninguém mais possa destruir? O passado é intocável, sim, mas o seu futuro ainda não existe. Ele está esperando para ser criado, moldado pelas suas decisões, definido pela sua coragem. E se você aceitar esse desafio, o que hoje te faz sentir inseguro pode se tornar amanhã sua vantagem mais poderosa. Porque não há nada mais imparável do que alguém que fez as pazes com suas feridas, que deixou o vitimismo para trás e abraçou o poder da autotransformação. Te proponho algo diferente, algo ousado. Pare de ver seu passado como um peso. Comece a enxergá-lo como o prólogo de uma história incrível que está esperando para ser contada. Porque o herói mais forte não é aquele que nasce com tudo, mas o que constrói a partir do nada. E você, a partir do seu vazio, pode construir algo que ninguém mais consegue imaginar. Esse é o segredo que poucos conhecem. Sua ausência paterna não te enfraqueceu. Ela só te preparou para ser imparável. E agora que você sabe disso, só resta uma pergunta: o que você vai fazer a respeito? A pergunta que te fiz antes não era retórica.
porque a resposta que você der vai definir absolutamente tudo. Mas agora quero te levar a um lugar novo dentro de você, um território que você evitou explorar por tempo demais, o papel que sua necessidade de aprovação desempenhou em toda essa história. Talvez você ainda não tenha percebido claramente, mas essa ausência paterna não criou apenas um vazio emocional em você. Ela deixou algo muito mais perigoso, uma dependência silenciosa e constante pela validação externa. Porque, quando você cresce com um buraco assim, inevitavelmente começa a buscar desesperadamente algo que o preencha. Pode ser afeto, reconhecimento, aprovação ou qualquer outra forma de validação que te faça sentir, mesmo que por um instante fugaz, que você é suficiente. O problema é que essa busca logo se transforma em uma dependência que nunca se satisfaz completamente. Isso te soa familiar? Aposto que sim, porque essa necessidade muitas vezes se disfarça de perfeccionismo. Você tenta fazer tudo impecavelmente porque acredita que assim vai receber a aprovação que tanto deseja. E nesse processo você se desgasta, se quebra, porque ninguém consegue sustentar essa máscara para sempre. O pior é que, mesmo quando recebe elogios, mesmo quando te dizem o quão bom você é, você sempre sente que não é suficiente. Porque o que você realmente busca é preencher um vazio que nenhuma validação externa pode alcançar. E aqui entra algo sombrio e fascinante ao mesmo tempo. O que acontece quando ninguém está te olhando? O que resta de você quando não há público, quando não há ninguém para te aplaudir ou te validar? A resposta pode ser assustadora. Muitas vezes, resta muito pouco. Porque, quando sua identidade depende dos olhos dos outros, você deixa de existir no momento em que ninguém está observando. Isso te transforma em um escravo invisível, constantemente preso às expectativas externas, sem possibilidade de ser livre, sem capacidade real de decidir por si mesmo. Agora escute bem, porque isso pode ser a peça que falta para você quebrar esse ciclo. O primeiro passo para a sua liberdade emocional é aceitar que você nunca vai preencher esse vazio com a aprovação dos outros. É impossível. E quanto antes você aceitar isso, mais cedo poderá seguir em frente. Porque esse buraco que você tenta tapar não é algo que outra pessoa possa preencher. É uma ferida interna que só você pode curar. Isso não significa que você deva se isolar do mundo, mas que precisa mudar a forma como interage com ele. Seu maior desafio a partir de agora é aprender a estar sozinho consigo mesmo, a suportar o silêncio sem se sentir vazio, sem buscar desesperadamente preenchê-lo com barulho, validações superficiais ou relações passageiras. Nietzsche dizia algo essencial: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Você precisa encontrar seu próprio porquê, sua própria razão, não baseada em provar algo para os outros, mas apenas no que você realmente quer construir para si mesmo. Quando você entender isso, tudo começará a mudar. O vazio que você sentia deixará de ser um inimigo a temer e se tornará um aliado com quem você pode negociar. E a partir dessa posição, você poderá construir algo muito mais sólido, muito mais autêntico. Você não terá mais medo de falhar na frente dos outros, porque seus sucessos não dependerão das opiniões deles. Não temerá ser esquecido, porque seu valor não estará mais ligado ao que os outros lembram de você. Esse é o verdadeiro poder que surge quando você para de buscar validação externa e começa a viver segundo suas próprias regras. Suas decisões serão realmente suas. Seus erros serão oportunidades, não humilhações. E seus triunfos serão profundamente verdadeiros, porque virão do único lugar que importa, sua própria verdade. Então, agora que você conhece esse lado sombrio de si mesmo, agora que sabe onde está o verdadeiro desafio, te faço novamente a pergunta-chave, a única que realmente importa. Você está pronto para se enfrentar e descobrir quem você é quando ninguém mais está olhando? Porque a resposta a essa pergunta é o que vai marcar a diferença entre viver como protagonista ou como mero espectador da sua própria vida. Mas cuidado, esse caminho que você está prestes a iniciar é arriscado, profundo e absolutamente necessário. Não será confortável nem fácil, mas será real. E isso é mais do que muitos podem dizer. Pense bem nisso. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar o que você está prestes a enfrentar. Elas fogem constantemente do silêncio interno, do espelho que reflete quem elas realmente são, da solidão que revela mais verdades do que 1000 conversas superficiais. Mas você já chegou longe demais para voltar atrás agora.
A verdadeira transformação começa exatamente aqui, exatamente agora, quando você decide deixar para trás o medo do que pode encontrar dentro de si. Sabe o que acontece quando você toma essa decisão? Você descobre que tudo o que temia não passava de uma ilusão construída por anos de inseguranças, alimentada por um vazio emocional que hoje você pode entender e gerenciar. Você percebe que a pessoa que você se torna quando ninguém está olhando é muito mais poderosa, autêntica e capaz do que você jamais imaginou. Por isso, quero que você lembre de algo crucial. Sua verdadeira identidade não está no que os outros dizem de você, nem no que te faltou ao crescer. Está no que você faz com essas circunstâncias, em como você decide reagir, em como usa essa ausência para construir sua presença. Sua história, sua dor, seu vazio emocional não são correntes que te prendem, são asas esperando para se abrir. O poder que você tem agora é imenso e é exclusivamente seu. Ninguém pode tirá-lo de você, ninguém pode questioná-lo, porque ele vem de você mesmo. Mas essa decisão é sua e só sua. Você pode fechar este vídeo e continuar vivendo como antes, ignorando sua verdade interna e deixando que os outros decidam quem você é. Ou pode tomar as rédeas, enfrentar seu próprio silêncio e começar a construir a vida que você sempre deveria ter tido. Uma vida que não dependa da aprovação alheia, nem do passado que te foi dado. Então agora é o momento de agir. Se você decidir que está pronto para dar esse passo, para ser dono do seu destino, inscreva-se no canal agora mesmo, porque isso não acaba aqui, está apenas começando. E te desafio a mais uma coisa. Comente abaixo da frase que te dou de presente, porque sei que ela vai ecoar profundamente em você. Sou o que faço com o que me falta. Quero que lotemos os comentários com essa frase, porque ela será seu primeiro ato consciente de rebelião contra o destino que os outros tentaram te impor. Mostre que você faz parte daqueles que decidiram transformar sua dor em força. E para fechar esse vídeo de um jeito que você não esperava, vou te deixar com uma última reflexão que vai te acompanhar por dias. Se sua vida fosse um livro, você o fecharia por medo do que poderia descobrir sobre si mesmo? A resposta, só você sabe. Nos vemos no próximo vídeo, ou talvez nas suas próprias sombras, onde a verdadeira história começa.